Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanza e essa é a Dani Belli, minha sócia. E hoje, esse episódio ele é patrocinado pelo Aluguel de Sala SP, transformando eventos em experiências memoráveis. Se você está buscando um lugar para fazer o seu evento aqui em São Paulo, você não pode perder. Eles têm 2 unidades com mais de 80 salas e 8 auditórios. Tenho certeza que algum deles vai servir muito bem aí para o seu evento. Só ir no link aqui da descrição do vídeo e você vai ter mais detalhes, tá bom? E a gente tem uma entrevistada hoje, a Nájila. Seja bem-vinda, Nájila. Tudo bom, querida? Tudo bem, boa noite. Boa Obrigada. noite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Vai contar aí um pouquinho da história dela, né? Trabalhando aí com seguros e benefícios, né, para as pessoas, principalmente para empreendedores, né? Sim, principalmente para empresárias, profissionais liberais. Eu estou no seguro há 7 anos, venho de uma trajetória de empresária, nunca trabalhei CLT, sempre fui empresária, comecei minha primeira empresa em 2005, uma empresa de transporte, fiz uma transição em 2018 para o seguro, a partir de algumas experiências familiares, então eu consegui atrelar o que eu vivi na minha família, algumas perdas, meus pais são falecidos, e com um propósito, com um produto que eu pudesse trazer um ressignificado para a minha vida e também um impacto cultural e positivo para as pessoas, para as famílias. Então, hoje eu tenho a Zeidan Consultoria e Seguros, que é uma corretora de seguro especializada em seguro de pessoas. Ah, legal. E uma coisa que você traz é muito esse olhar integral da pessoa, né? De que forma que você pode assessorar ela melhor dentro do perfil dela, dentro da rotina dela, né? Qual que é o melhor produto que combina ali, que ela esteja realmente protegida, né? Porque tem algumas questões aí que a gente vê também no mercado, né? Aqueles seguros ali rapidinho que você clica no banco, que você pega, que acha que está sendo protegido e não necessariamente tá, né? Como é que é isso, Nájila? Infelizmente, até trazendo uma estatística, o Brasil é um dos campeões do mundo em negativas de seguro, e exatamente por isso. Por uma contratação, sem uma consultoria, sem um especialista, sem um profissional qualificado, que entenda ali das condições gerais, das regras e da legislação, que é bem complexa aqui no Brasil. Então, a gente atua fazendo uma consultoria, então uma análise de perfil para entender a profissão, para entender qual o impacto financeiro aquela pessoa vai ter perante uma situação de saúde, o que mais impactaria ela, se só ela vai ser impactada ou se alguém que depende dela também, ou até a empresa, né? Hoje a gente vê muitas eu-presa, então o próprio empresário, ele é o capital intelectual e físico da sua empresa. E aí a importância de ter uma proteção adequada. Também não adianta um empresário que ganha 30 mil por mês ter um seguro que, no caso de doenças graves, ele vai receber 50 mil. Ele vai segurar o quê? Um mês as despesas dele? E olha lá ainda. Exato. Então, a importância, né, de você fazer uma análise mesmo personalizada, de acordo com o padrão de vida e com toda a estrutura profissional que ele tenha. Sim. E você trabalha essa parte aí de seguro em vida, né? Que é justamente, para quem não sabe, né? É justamente diferente do seguro de vida. Seguro de vida é se você falecer, certo? E o seguro em vida é se você tiver ali, quebrou a perna, né? Tá com algum problema, alguma doença que você tem que se afastar, certo? Sim. E aí, principalmente empresário, né? Porque daí, empresário, né? Ficou sem trabalhar, não tá ganhando também e precisa de uma cobertura, né? Exato. Aí o em vida é o mais indicado, né? Eu gosto até de trazer uma outra forma de se falar de seguro, que é o seguro de amor ao próximo, que é o seguro de morte, porque é um seguro que você faz pensando exclusivamente no bem-estar do outro. De quem fica. Que legal, você não pensa no seu. Amor ao próximo, e o seguro de amor próprio, que é o seguro que você faz pensando no seu bem-estar, que é o seguro em vida. Então, o seguro de vida tradicional é o que todos conhecem, que é um seguro que vai pagar aí em questão de falecimento, tanto acidental como natural. E o seguro em vida já é um seguro que não é tão conhecido, eu percebo que ele ainda é pouco... as pessoas têm pouco conhecimento sobre ele, que é um seguro que protege ali tanto o empresário, mas a pessoa em si, por isso que até a questão de amor próprio, em quase 360. Então, hoje tem coberturas desde doença grave, como câncer, infarto, AVC, e é paga no diagnóstico. Então, a pessoa fez um exame ali, descobriu, ela já recebe um capital.
Mas para cirurgia, uma cirurgia de apêndice, de pedra nos rins, para uma fratura, para uma internação, para uma invalidez. Então, o mercado hoje está bem avançado. O Brasil vem se espelhando aí nos países de primeiro mundo, onde o seguro já é muito utilizado, né? Já faz parte da cultura. O Japão tem até alguns locais que fazem parte da obrigação. A pessoa tem uma obrigação de ter um seguro. Porque o profissional, a pessoa quando fica doente, ela sobrecarrega alguém. Ela sobrecarrega um parente, ou o esposo, ou o filho, ou os pais, ou o governo, né? Também, mesmo o CLT, ele acaba utilizando ali do benefício do INSS, né? Do recurso. Então, o seguro, economicamente, para o país também é bom, não só para a pessoa e para a família. Para a pessoa, ele vai trazer dignidade, né? Para que ela tenha poder de escolha, que com o dinheiro ela possa escolher o melhor médico, o melhor tratamento, ou até que ela possa simplesmente falar, eu vou me tratar sem me preocupar com as finanças. Não preciso estar à frente dos meus negócios, não preciso ter essa preocupação. Vou usar o seguro para pagar o plano médico, por exemplo. Porque tem um custo o plano médico, ele não quer saber se você está trabalhando ou não, ele precisa ser pago, né? Mas também economicamente, porque você continua com o seu poder de compra, você continua mantendo as suas despesas em dia. Então, o seguro é um mundo, é uma ferramenta inteligentíssima e que todos os empresários, mas eu digo que todas as pessoas mereciam ter, porque é uma prova de amor por ela mesma, né? Para que não se torne dependente, para que mantenha a sua dignidade, porque durante um período de problema de saúde, você ainda ter que se preocupar com as finanças é triste demais, né? Você não consegue nem aproveitar lá, né? Nem se cuidar direito. O momento do tratamento, você ainda tem que estar pensando em questões de estrutura. Às vezes é a pessoa que é arrimo, né, de família, que é a única pessoa que trabalha e fica doente. Enfim, a pessoa não consegue nem ter a paz de ficar doente. A tranquilidade de dormir em paz, porque o financeiro é muito importante, a gente não pode negar, vivemos num mundo capitalista, né, movido a dinheiro. Então, você ter um impacto financeiro durante um período tão delicado da vida, é muito complicado, tira a paz, tira a energia. E quando a gente fala de um processo de cura, a pessoa durante um processo de cura, ela precisa estar tranquila, né? Ela não precisa ter mais um problema para tirar a sua paz ou para se preocupar, porque a preocupação atrapalha durante um processo de cura. E também interfere o outro, porque o seu esposo, ele vai te acompanhar, ou a sua mãe ou os seus filhos, durante uma consulta, durante um processo ali de químio, ou enfim. Você, não é só você que deixa de estar produtivo, a pessoa que te ama também deixa. Então, é de extrema importância, é realmente uma prova de amor, de você falar, vou prestar atenção nisso, porque se existe o risco, se existe a probabilidade e existe uma ferramenta que pode te proteger financeiramente disso, o porquê não ter? O porquê não ter. E existe, assim, muito preconceito também quando fala de seguro, né? Preconceito no sentido de, isso é para quem ficar aqui que resolva, né? Mas tem essa outra situação, que é para uso próprio, né? Para que você esteja precavido de que não fique sem nenhum recurso durante esse período. Mas o que muita gente também se pega, né? Além dessa questão do preconceito, é do valor. Muitas pessoas acham que ter um seguro de vida é algo muito custoso. Ao invés de eu pagar um seguro, eu vou pagar, sei lá, um boleto, sei lá do quê. Né? E na realidade não é isso, né? Tudo vai variar do estilo da sua, né, da sua vida, da sua rotina, quais são os seus gastos, porque tem que, como você disse, é individual, você tem que fazer essa análise, né? Fala um pouquinho sobre isso. Primeiro, sobre o primeiro ponto, o seguro hoje não é mais para quem tem dependente, é para quem não quer se tornar um. Né? Então, ele já parte já desse muda, ponto, né? já muda. Um solteiro, principalmente hoje, as pessoas não estão tendo filhos, né? Então, quem vai te ajudar? Quem vai cuidar de você? Quem vai cuidar de você? Tanto de questão de tempo como financeiro. E sobre a questão do custo, isso é, infelizmente, uma capa que criaram em cima do seguro. Hoje, a pessoa pode ter acesso a um seguro mais barato do que um iFood que ela gasta por mês. A partir de R$100, ela
consegue ter um seguro de cirurgia, de doenças graves, de morte, enfim. Claro que a idade, o estilo de vida, a saúde é um ponto muito importante para a precificação, mas hoje tem muitas opções no mercado e, assim, acessível para todas. Não tem... o financeiro não é uma desculpa para a pessoa não adquirir o seguro. Eu vou te falar que é mais falta de conhecimento mesmo. Quando a pessoa se dá a oportunidade de conhecer o que tem no mercado hoje, vindo de um especialista, né? Não aquela coisa para ajudar um gerente, para subir um score, porque a má fama do seguro vem daí. Né? Tem uns pontinhos extras para não pagar a tarifa do banco, né? Sim. Não é sobre isso. Não é sobre isso e nem é sobre esses produtos. Hoje, dependendo do seguro, você tem uma vulnerabilidade muito grande. Muitas pessoas acham que tem seguro, estão pagando por um seguro, mas não estão asseguradas mais. Elas já perderam o direito do seguro e nem sabem. Então, a pessoa tem um seguro, por exemplo, há 10 anos, isso é um ponto importante de falar, porque é muito comum. E nesses 10 anos ela descobriu uma hipertensão, que é comum a partir de uma certa idade, hoje até jovens. Ou ela descobriu um nódulo, um cisto, um mioma. Pela lei, ela já tinha que ter informado isso na seguradora. Ninguém sabe da lei, infelizmente. Ela não é informada na hora da contratação. Como ela não informa, se ela tiver uma patologia ou um falecimento de alguma causa decorrente disso, ela perde o direito de receber pela lei. Então, é muito mais complexo do que a gente imagina. Não é só dar um clique no banco. Não é fazer algo para ajudar o gerente ou para contratar um crédito. Isso não está protegendo nem você, nem a sua família. Isso você está tendo só mais um custo. Um seguro que vai te proteger, ele precisa ter... Você precisa ter clareza das informações. E hoje tem seguros que congelam o seu risco. Então, você fica livre dessa obrigação de informação. Que é o mais ideal. Porque a saúde pode mudar do dia para o outro. Mas, tipo, quem que fica lembrando? Fui no médico, agora tem que atualizar a seguradora, né? É aquele tipo de lei que é feita também para proteger, infelizmente, as empresas o cliente. E não as pessoas, né? Vamos falar a verdade. Sim, é verdade. Infelizmente, as leis que amparam o seguro hoje, elas não são a favor do cliente. Por isso, mais uma vez, a importância de se ter um profissional. Porque senão ela não tem um seguro. Isso vale para o seguro de carro também, tá? Você trocou o portão da sua casa e não informou a seguradora, se seu carro for roubado, a seguradora pode negar o pagamento, respaldado na lei. Mas jura? Você acha um negócio desse? Olha lá, a Sheila, eita, que eu troquei o portão da minha casa. Mas isso é considerado uma alteração de risco. O artigo 768. Mas troquei por portão melhor. Mas você alterou o risco que estava na proposta. Na proposta estava um portão azul manual. Você trocou por um automático. É uma alteração no risco. Boa ou não, é uma alteração de risco. Olha uma atividade de hobby. O Brasil é para ser estudado mesmo pela NASA, né, gente? Fala a verdade, tem um negócio desse. Não vai tentar explicar isso aqui para um estrangeiro. Ninguém entende. Fala coisa de louco. Eu postei um vídeo hoje, inclusive, uma pessoa que mora fora do país e o amigo dela morava também, pagava 3 seguros aqui durante 20 anos, faleceu e a família não recebeu nenhum. E aí foram ver que era um seguro que só valia para morte acidental. Isso é muito comum e as pessoas não sabem. Elas fazem o seguro e não entendem, porque não é a especialidade dela. Sim, então ela também não sabe nem tem o seguro de vida, tem o seguro de vida. E ela pensa que tem um seguro de vida, mas na verdade existe seguro hoje, por exemplo, que foram feitos há muitos anos atrás, que só pagava em caso de morte de acidente de avião. Imagina, qual a probabilidade de você morrer num acidente de avião? Tá vendo, gente? Só que a pessoa tá pagando e não sabe. É um absurdo. Não me conta essas coisas que eu fico revoltada também. E esse é o ponto de partida do meu trabalho. É plantar a semente do conhecimento. Graças a Deus. É tirar a pessoa da inércia. Tem pessoas como você para ajudar a gente, né? Hoje, assim, se você tiver um bom seguro, eu vou ficar muito feliz, vou falar parabéns, mantém, porque time que tá ganhando não se mexe. Seguro não é uma coisa para ficar trocando, principalmente o de vida, né? Mas é importante que a pessoa tenha clareza do que ela tem. Do que tá coberto, e infelizmente né? as pessoas não têm. Eu vi que agora tem uma cláusula, agora eu não sei, né? Que tem uma cláusula que se a pessoa tem 75 anos, ela pode continuar pagando seguro e depois... Eu não sei se é 75, tá? Eu sei que tem um limite de idade. Sim, uma data que não cobre mais o seguro. E a pessoa tá pagando.
grande parte Ela dos continua seguros pagando, bancários tem data de saída e as pessoas Tipo, você desconhecem. não morreu até os 75, você não ganha mais seguro. E tá pagando. Mas o banco continua cobrando, por exemplo. Sim. E aí, ficou numa cobrança automática, mas o seu seguro já tinha batido a Então, data e aí de a saída. gente tem que avisar que trocou o portão de casa e o banco não tem que avisar que eu já fiz 75, que eu... tá vendo, gente? É muito Infelizmente. justo. Não, mas você Por isso que, acha? seguro se faz com corretor, não se faz com gerente, independente do corretor, da Isso sua é muito área. importante, né? E de Especialista, verdade, né? sim. É Não tem, Porque você tá com a intenção no cliente de fato, sim, né? Em independente trazer... da bandeira, né? Aham. Independente da seguradora. Até porque cada cliente vai encaixar em uma seguradora, dependendo do perfil, da profissão. Tem profissões que não são aceitas em uma seguradora, mas são em outras. Então, assim, é importante que a pessoa procure um profissional de verdade, que conheça do assunto, para que ela realmente tenha clareza do que ela está contratando, tanto dos prós como dos contras, né? Tem os seus pontos positivos, tem os seus negativos, como tudo. Mas, infelizmente, isso é muito comum. Hoje existem seguros vitalícios, que também as pessoas não conhecem, que aí é um seguro que vai ser até a data da morte, independente da idade dela, mas são poucas seguradoras que atuam. No geral, elas têm data de saída, sim. E para doenças graves, praticamente todas, só existe um produto no mercado que tem cobertura de doenças graves de forma vitalícia. Então, tive um infarto aos 90 anos, eu vou receber. Também tem a data de saída e que as pessoas não sabem, né? Olha Infelizmente. só, gente, esse podcast tá sendo uma aula, né? As letras miúdas. Que a gente parte do ponto, né? Vai de ética e de conhecimento, tem que ser falada. Claro, o cliente ele pode ler o contrato e deveria, sim, mas a gente não está tratando muitas vezes com um advogado ou com uma pessoa que entende de contrato. Então, para mim, parte, né, do princípio que compete a mim, que estou vendendo, te apresentar tudo que ele tem de bom, mas também as exclusões, né? Então, por exemplo, pandemia, isso é uma coisa legal de falar, até pelo que a gente viveu do Covid. Pandemia é uma exclusão mundial. Não é exclusiva do Brasil. Então, nenhuma seguradora é obrigada a pagar morte por pandemia. Foi decretado pandemia e entrou em exclusão. Terremoto, tsunami, maremoto, enfim. Por quê? Porque não tem como precificar. É algo que não tem como ter número. Na pandemia, algumas seguradoras se posicionaram e abriram mão da legislação, enfim, e colocaram em contrato que iriam pagar e pagaram. Mas não era uma obrigação e muita gente não sabia. Então, aí temos pessoas brigando na justiça por falecidos da pandemia que não receberam ainda, mas era uma regra, tá no contrato, né? Então, porque ela não leu, mas também quem vendeu não falou. Por isso, especialista, porque quem entende tudo não entende nada. Quando a gente tem um problema de saúde, você vai no clínico para um problema de coração? Não, você vai no cardio. Sim. Né? Um câncer, você vai no especialista e assim, no oncologista, e assim sucessivamente. Por que o seguro você faz com um gerente de banco ou com uma pessoa que vende de tudo, mas no fim não entende de nada? Então, o que serve para uma coisa serve para outra. A gente que precisa aplicar na nossa vida, né? Verdade. E você tem outros tipos também de seguro? Seguro de viagem, seguro de eu atuo saúde no setor também? de benefício, né? Então, a parte do seguro de vida, o seguro em vida, o plano de saúde, que é um seguro-saúde, tanto nacional como internacional, que é uma tendência do mercado, seguro-saúde internacional, e seguro-viagem, tudo que protege pessoas, porque eu carrego a minha história dentro do meu trabalho, então aquilo que não levaram para minha família é o que eu quero levar para as pessoas. Então, E seguro de viagem, você já pegou alguém que, tipo, tá viajando, não fechou e de repente, te liga desesperado que tá com... Não, porque os meus clientes Tá são bem doente lá instruídos. Então, assim, como eles já têm o seguro de vida, já parte do princípio que tem uma consciência mais expandida. Porque o olho que vê não desvê mais, né? Então, a mente que se expande, ela só vai pra frente. Eu não viajo sem Então, seguro. não. E outra, se você tiver alguma coisa lá fora que você tenha que Meu se Deus. tratar, É uma fortuna, importantíssimo, né? é importantíssimo. Então, tem gente que se arrisca, mas eu não... E vale se atentar aos seguros de cartão também. Já usei, não sou contra, é um benefício, tem que ser utilizado. Mas muitas vezes eles têm um capital inferior ao necessário. Sim. Então, assim, É um limite baixo, né? De 10 cobertura. mil dólares. 10 mil dólares não dá pra nada, gente. Não dá, Um bom né? seguro de viagem, ele tem que partir de 50 mil, de 100 pra cima, pra falar a verdade. Porque uma pequena internação Sim, lá nossa. Então, assim, muita gente se
se garante, né? Ah, tô no seguro do cartão, mas assim, ele vai servir de nada. Pra falar a verdade, ele não vai tampar nem o buraco. Vai ser só ali pra pagar o band-aid que você usa. E olhe lá, de verdade, porque $10.000 lá fora não faz nada, ela nem sai, ela vai assinar a dívida lá, ela não vai ajudá-la. Então, é bom ser por isso de um profissional, né? O seguro do cartão de crédito, ele vem na bandeira ali, com quem você fala? Com a pessoa do cartão de crédito, o que ela entende de seguro? Né? Então, assim, é você colocar o que você tem de mais precioso, de mais valioso, que é a sua vida, que é a sua capacidade física e laboral, na mão de qualquer um. Vale, fica a reflexão, né? Acho que todo mundo vai fazer um seguro de vida agora. Você que Estou tá aí aqui em casa, ó, já sabe, né? Já pega aqui no link aqui embaixo. Sim, muito porque importante. já tá todo mundo já de cabelo em pé. Ai, meu Deus do céu. É isso, esse é o meu papel, plantar a semente. Se ela vai germinar agora ou não, aí é outro ponto. Mas é isso, o olho que vê não desvê mais. E a semente que é plantada uma hora cresce. Então, a pessoa começa a pensar sobre, e aí, a partir dali, né, quebrar alguns paradigmas e alguns preconceitos que, infelizmente, as pessoas têm até de crença, de, eu não vou fazer porque atrai. Tem se isso, fosse né, assim, eu não gente? usava o cinto de segurança, né? Porque atrai uma batida, né? Eu não amor teria de um Deus. step no Eu já carro. ouvi esse negócio de, se fizer, depois atrai. É igual aquele pessoal que compra túmulo. Não vou comprar túmulo, a mesma não. coisa também. Assistência verdade. funeral, extremamente importante. Você trabalha com isso também? Também, faz parte, né, do produto de vida. Imagina no momento de mais dor para aquela pessoa que você ama, ela ter que se preocupar com tudo isso. A gente usou e foi sensacional. Porque se eu tivesse que correr atrás de todas as coisas. Primeiro, que você não tá com a cabeça pra nada. Sim. Aí, se tivesse que correr atrás de tudo e não tivesse a estrutura, né, de um auxílio funeral. Sim, faz toda a diferença emocionalmente e financeiramente. Porque você liga para uma empresa que vai tomar a frente ali, né? De escolhas, enfim. E o custo é custoso. Engana-se quem pensa que é barato. Não é custoso. E às vezes você não está preparado para isso, né? Um falecimento fora do estado ou fora do país, as pessoas não têm ideia de um custo. Pode se colocar aí de 25, 30 mil para cima, só para trazer o corpo. Então, assim, é caríssimo. E você não vai deixar lá, né? Você vai trazer. É uma pessoa que você ama. Na hora você vai fazer o quê? O vai que for vender necessário. O carro, vai fazer... Mas por uma coisa tão barata que você não parou 5 minutos da sua vida para analisar. Que pode te evitar uma dor de cabeça e uma dor emocional gigantesca. Então, são coisas que todo mundo deveria parar um minuto, um período da sua vida e olhar para isso. E deixar, às vezes, de gastar com uma besteira. Tirar um jantar. Eu falo para os meus clientes, você vai tirar uma pizza do mês para trazer tranquilidade para sua família. O que vale mais, né? É que são todos os assuntos ali que o pessoal não quer tocar, né? Tipo, é doença, é morte e tal. Então você fica fugindo ali do assunto. Mas é trazer esse olhar mesmo de prevenção, de tranquilidade, né? De você ter maturidade, né? É ter maturidade de olhar as estatísticas, de olhar o que está acontecendo à nossa volta. Todo mundo tem alguém que conhece alguém que passou por um problema de doença, ou que teve um câncer, um infarto. Todo mundo. Por que aconteceu com um vizinho e não vai acontecer com você? Não tem diferença, não existe diferença entre eu, você. Somos todos seres humanos com vulnerabilidades, né? E coisas incontroláveis, não estão sob o nosso controle isso. Mesmo que você tenha uma boa alimentação, um bom estilo de vida, hoje, infelizmente, essa questão de saúde não é algo tão controlável assim. O que você pode controlar? É como você vai ficar durante esse período, é o hospital que você vai utilizar, é como a sua família. Isso é controlável. Isso está sob a sua responsabilidade. Então, a gente ter um pouco de maturidade mesmo, autorresponsabilidade, de olhar para o que realmente importa. Né? Deixar, de repente, mulheres, principalmente empresárias, de ter uma bolsa super legal, porque essa bolsa não vai te auxiliar num momento de necessidade. Então, ver o que é prioridade na sua vida. Com certeza, né? E tem uns seguros agora, eu tava vendo até, teve uma época que eu tava um pouco rouca, né? Eu tava preocupada, eu fui até ver seguro
Pra Pra voz, voz. né? Afinal de contas, a gente trabalha com a voz, a gente tem palestras, né? A gente faz todo esse trabalho. Imagina eu perder a voz. Primeiro que eu vou perder minha identidade, né? Se eu parar de falar. Imagina eu. Parar de falar é pior do que a morte, né? Mudez, surdez. Não, e aí tem um Não, especial. pra nós duas, a gente É. perder a voz. Eu comecei a pesquisar. Pra mim, gente. Eu comecei a pesquisar, porque eu falei, gente, se eu ficar rouca, e agora? Eu Sim. trabalho com a voz, Sim. né? E aí Vai ficar com uma voz mais... Vou Por ficar isso, com a voz sexy. a análise é importante por isso também, né? Cada profissão tem uma vulnerabilidade maior ou menor e que aí uma cobertura vai fazer mais sentido Sim. do que a outra também, né? É, tipo, a Cláudia Raia é a perna dela, né? Sim. Eu Um até jogador de consigo futebol. trabalhar aqui de manca, mas eu não consigo trabalhar sem voz, né? Sim. Esse você vai terá um impacto financeiro maior, né? Sim, Com a voz certeza. do que a perna, e aí cada um na sua particularidade. Sim, com certeza. Sim. Ah, é muito E legal, a gente tá viu? caminhando pro fim, a conversa tá maravilhosa, né? A gente descobriu um monte Uma de coisa, aula, né, gente? As entrelinhas lá, Caramba, todo mundo olha agora só tá olhando o isso. contrato agora. Agora chegar em casa e vou ver, vou ligar pro segurador, falar, troquei o portão. Troquei o portão, e agora? Faça isso. Você faz me favor, falar depois. Faça isso, fico à disposição aí. Qualquer necessidade. Qual o seu arroba, querida? Conta aí. O meu arroba é Zeidan Consultoria e Seguros e Nájila.zeidan. A gente traz um pouquinho ali dos conceitos e tem todos os nossos contatos lá também. A gente faz essa consultoria também para entender se o que a pessoa tem realmente está protegendo ela ou Ou não, não, né? Independente E tem aí de uma aquela troca. perguntinha, né? Sim. Aquela Só super tava pergunta. esperando ela finalizar aí. Conta pra gente aí nessa sua trajetória, em que momento que você sentiu que você deixou de ser espectador e passou a ser protagonista da sua vida? Exatamente quando eu fiz a transição da empresa de transporte, que eu fiquei por 16 anos, para a corretora de seguros. Porque ali eu consegui sincronizar uma história de vida com um propósito e com algo que impacta profundamente a vida das pessoas e a cultura do meu país. Então, foi exatamente nessa transição de uma empresa para outra. Eu não fiz uma transição de carreira, né, de CLT para empresária, mas de uma empresa para outra que eu São entendi, nichos bem encontrei diferentes, o né? propósito. Totalmente. Ai, que Muito legal, bom, que foi um delícia. prazer te conhecer. Prazer foi Obrigada, meu. viu, por estar Obrigada aqui a conosco. vocês. Eu que agradeço a oportunidade de trazer um assunto tão importante para tantas pessoas. Com certeza, acho que tirou dúvidas de muita gente aí, né? E a gente espera, gente, vai olhar para isso, vai cuidar do seu preventivo, né? Para você ficar tranquila. E principalmente as empreendedoras que estão assistindo a gente, porque isso realmente é aquela paz, é uma reserva de paz na sua vida, tá certo? Exatamente. Obrigada a todo mundo que nos assistiu. Obrigada. Beijo.